Vamos ler do verso 1 ao versículo 10. Vamos usar apenas como um pano de fundo o título de hoje, que é a cultura do reino é Jesus Cristo. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com o quê? Com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, reclamavam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler junto o verso 10 novamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos dá graça, nos dá unção, nos dá revelação nessa noite sobre a verdadeira cultura do teu reino, não aquilo que achamos, não aquilo, Senhor, que o mundo acha, mas aquilo que de fato é verdade, porque nós queremos viver não um evangelho religioso, enganoso, manipulativo, do sistema que a grande maioria vive no decorrer desses dias, mas que o Senhor nos livre de todo o sistema religioso, de toda a manipulação humana, e nos faça viver o evangelho simples e profundo, transformador de Jesus Cristo, o mesmo que há mais de 2000 anos atrás foi preso e crucificado, mas que ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde pará-lo, a morte foi vencida pela vida. Ele nasceu para nos dar vida e morreu para matar a morte e nos dar a vida eterna. Fala conosco mais uma vez, nós te pedimos, e que essa palavra não volte vazia, mas ela venha cumprir o desígnio e o objetivo e o propósito que está no coração de Deus sobre as nossas vidas e a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A cultura do reino é Cristo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou trazendo a mensagem que do início ao fim foi a mesma. Ele não teve mudança de mensagem, a mensagem era uma só. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Nós vamos usar bastante hoje a NVT, ou Duda, se quiser já botar na NVT, nova versão transformadora, parecida com a Bíblia Viva. Depois de João
que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas. Outras pessoas vão dizer o Evangelho, né? Que significa boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, ou seja, creiam nessa boa notícia que eu estou trazendo para vocês. O reino dos céus chegou na terra. E aí, ele passando um certo dia, esse camarada chamado Zaqueu, um dos principais chefes e líderes dos publicanos, se você não sabe, vai ficar sabendo, publicano eram os judeus que haviam aceitado trabalhar para o Império Romano para cobrar impostos exorbitantes. Você acha que paga imposto? Nós no Brasil pagamos os maiores impostos, taxas tributárias do mundo, mas naquela época eles pegavam mais pesado ainda, oprimindo o povo, o próprio povo dele. Então, como é que o povo judeu via o publicano? Se você hoje já olha para os políticos que se corrompem de uma maneira, né? Muito pior era a maneira que o judeu enxergava o publicano naquela época. Traidor, ladrão e por aí vai. Imagine a figura dessa pessoa que era pequenininha, doido para ver Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. A notícia se espalhava de um Jesus que curava, que salvava, que perdoava, que abria olhos aos cegos, que fazia o paralítico andar, que ressuscitava a morte. Ele falou, cara. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Jesus. Então, a fé desse homem, por mais que era um homem corrompido, por mais que era um homem cheio de dinheiro, aos olhos humanos ele não tinha falta de nada, porque a maioria das pessoas culturalmente elas entendem que uma pessoa que tem muito dinheiro ela é feliz, não é assim? Sim ou não? Tanto é que tem um ditado popular que fala que como é que é? Que o dinheiro manda buscar a felicidade. Tem um ditado assim que eu já... felicidade, mas manda buscar. Não traz felicidade, mas manda buscar. O dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar, alguma coisa assim. Você sabe qual. E ele não estava doente, ele não estava morrendo, ele estava com a vida dele de certa forma, mas havia um vazio que o dinheiro não preencheu. Havia um vazio que a rejeição pelo próprio povo dele aumentava. Mas quando ele ouve sobre Jesus, há uma fé que é ativada no interior dele, que faz com que ele abra mão das desculpas e justificativas e dê um jeito de ver Jesus. Você vê que ele sobe numa árvore para ver Jesus de cima. Geralmente é Jesus que vê as pessoas de baixo para cima, mas nesse episódio foi Zaqueu que viu Jesus de cima para baixo. E para surpresa dele, Jesus olha para cima e fala o que para Zaqueu? Desce depressa, porque convém que eu vá me hospedar na tua casa. E ele fica tão feliz que o texto vai relatar que ele se enche de alegria. Ao contrário do povo que começa a reclamar e dizer, meu Deus, como é que Jesus vai na casa de um ladrão desse? Ficar indignado, porque publicano era um dos piores tipos de pecadores que eles tinham naquela época. E aí o homem se converte de verdade, e a primeira ação da conversão desse homem é dizer, o meu Deus não é mais o dinheiro.
eu vou restituir, devolver tudo que eu roubei do povo. E se alguém se achou lesado por que eu fiz contra a vida deles, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, vendo a atitude dele, mas pela motivação do coração dele, porque às vezes a gente quer definir as pessoas pelo que as pessoas fazem, mas na verdade Jesus sempre vai ver a motivação do coração. A cultura do mundo e da religião é o que a gente tem e o que a gente faz, mas a cultura do reino para Cristo, em Cristo, na verdade, é o que nós somos. Então não fique aí você se debatendo para ter e por fazer, mas se preocupe em verdadeiramente quem você é para Deus. Isso é caráter, não é carisma. Carisma qualquer um tem. Agora, caráter, só quem tem Cristo. E aí, Jesus diz o quê? Hoje houve salvação. Por quê? Porque Zaqueu estava perdido. Por isso, Jesus diz: convém que hoje eu vá para a tua casa. Porque o próprio nome Jesus Cristo significa Salvador escolhido, Salvador ungido. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido, escolhido. Por isso ele é o Messias, o Salvador da humanidade. Então qual é a função até hoje de Jesus? De nos salvar. Então, a última frase, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E naquela época o negócio já estava ruim. Imagine para nós 2000 anos depois. Está bem pior. Vivemos dias cada vez mais confusos e difíceis devido à globalização, porque hoje o que acontece lá na América, acontece lá na Europa, acontece lá na Ásia, junta tudo no liquidificador, bate e está aí a cultura daquilo que nós estamos vivendo. Não é algo só no Brasil, não é algo que está lá só para o pessoal na América Central ou América do Norte. É geral, por quê? Porque hoje a gente vive uma cultura da globalização. E se já não bastasse essa cultura globalizada, agora a gente tem visto e percebido cada vez mais a polarização. Ou seja, ou tu é de direita ou tu é de esquerda, ou tu é branco ou tu é preto. Ou tu é hétero, ou tu é homem. Ou tu é de Deus, ou tu é do diabo. Ou tu é Palmeiras, ou tu é Corinthians. E se tu não é o que eu sou, eu te odeio e eu quero o pior para ti. Essa é a função da polarização. E assim caminha a humanidade. Crises econômicas, políticas, culturais, sociais, resultado do quê? De uma sociedade que está perdida, aonde aqueles que foram eleitos para criarem as leis para o povo, para melhorar e nós termos a preservação da vida, estão batendo cabeça e discutindo para saber aonde que a criança vai, se o banheiro é masculino, se o banheiro é feminino, para ver o nível que o pessoal está perdido. Por quê? Porque somos produtos da nossa cultura. Isso não é de hoje, isso vem vindo. E ao invés de evoluir, a humanidade vem regredindo.
e vem se distanciando dos princípios e valores da cultura do céu. Filipenses 3, olha o 17, 18 e 19. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, seu ventre. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. É o eu, é o meu. E a cruz é exatamente ao contrário. Tem mais o meu, tem mais o eu. Agora é Cristo. Então, se nós somos produtos da cultura em que nós estamos inseridos, não sou eu que vou ser influenciado pela cultura da terra e vou trazê-la para viver dentro da comunidade, mas é o contrário. Eu vou levar a cultura do céu para influenciar e transformar as pessoas na terra. Foi o que Jesus fez. Ele promoveu uma revolução sem arma, sem ódio, apenas através do poder do amor. Por isso ele diz para as pessoas: arrependam-se, porque o reino do céu chegou. Ou seja, mudem a mentalidade, mudem a forma de vocês pensarem, e vocês vão mudar a modo de vocês viverem. Jean pregou aqui quarta passada: nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós temos que influenciar as pessoas, não elas influenciarem a gente. Há um tempo atrás, os filhos de cristãos tinham uma resistência grande para ir para a faculdade, porque se eles fossem para a faculdade, eles iriam se desviar do Evangelho. E muitos desviaram. Por quê? Porque tinham uma religião e não um relacionamento com Deus. Minha filha se formou em psicologia e não se desviou. Continua servindo aqui na igreja, continua dando aulinha com as crianças. Meu filho está fazendo administração e não se desviou. Ele continua crendo em Jesus. Porque quando nós temos a cultura do reino, ela está inserida nos nossos valores, nos nossos princípios. Não são regras. Já falamos aqui, eu uso até um exemplo mais atual. Eu não fui no jogo do Avaí, que eu estava servindo a comunidade do surf lá na praia do Matadeiro, que teve campeonato estadual de bodyboard. Só Jesus, né, para fazer locutor de um campeonato de bodyboard. Quem é surfista sabe o que eu estou falando. O Duda. Que é a cultura. É a cultura que a gente vive inserida no sul. Mas Jesus vai revolucionando tudo. E um amigo meu que foi no jogo, ele se pastou desde o início do jogo, os caras já estavam falando, no alto-falante: pessoal, por gentileza, ao término do jogo, ninguém invade o campo. Ninguém invade o campo, todos fiquem nas arquibancadas, porque terá premiação. Era a mesma coisa dizer: acabou o jogo, vocês invadem o campo.
Porque o ser humano é assim, gente. Fala pro teu filho, não bota o dedo na tomada. Teu filho vai botar o dedo aonde? Na tomada. São regras. Aí estava, não adulterarás. Daí o que o povo de Deus fazia? Adulterar. Era regras. Não era amor. Não é um contrato, não vou adulterar porque está na Bíblia. Não vou adulterar porque eu amo a minha esposa. Eu quero ser fiel a ela, não preciso de outra mulher. É ela que me satisfaz. Mas agora com Pilatos. É vida, é essência. Não é religião. A religião quer que eu cumpra regras. Agora, relacionamento é baseado em confiança e amor. É diferente. Não sei se você está me entendendo. Amém? Amém. Então, o poder da cultura do reino, ele veio para salvar e transformar vidas. Assim como salvou e transformou a vida de Zaqueu instantaneamente. Isso me faz entender que Jesus, para nós, é a cultura do reino dos céus. Não foi que ele constatou na salvação do Zaqueu? Bota para nós de novo lá Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. O mundo não está perdido? Sim ou não? O mundo está em trevas, gente. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, nós que somos embaixadores do reino, qual é o nosso papel e dever e função na terra? É se fechar aqui dentro da igreja? Aqui é fácil, todo mundo brilha, todo mundo é luz. Mas as pessoas que estão precisando estão lá, estão se drogando, estão se matando, porque estão perdidas. E nós precisamos brilhar essa luz para que elas, opa, tem luz, tem esperança, tem salvação, tem uma boa notícia para mim, porque o que a gente mais ouve durante o decorrer do dia, até pelos jornais e tudo mais, são más notícias, não são boas notícias. Por isso que o Evangelho significa boas novas, boas notícias. Diga para a pessoa que tem lá, você quer saber das boas notícias? Leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. E eu ouvi o Espírito falar para mim, falou, escreve aí e fala para eles, não existe cultura do reino sem a cruz, sem fé, sem esperança e sem amor. Colossenses capítulo 1, versos 3 ao 5. Olha o que Paulo diz aqui para a galera. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar do quê? De sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquele que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Ou seja, quando vocês ouviram o Evangelho e creram e confiaram nessa mensagem do reino. Então, em primeiro lugar, não existe cultura do reino sem a cruz. Gálatas 6,14. Olha o que Paulo diz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa. O inimigo da cruz, ele é cheio de si, cheio de orgulho, soberbo, arrogante.
Isso a gente não encontra só lá fora. A gente encontra uma pessoa muitas vezes dentro da igreja que ela é arrogante, soberba, porque ela é religiosa, ela não tem a Cristo, ela tem o umbigo dela. Eu oro mais, eu leio mais a palavra, eu evangelizo mais, eu faço tudo mais, eu sou mais. Como disse o profeta Roberto Carlos, Esse cara sou eu. esse tipo de conduta não é o que Paulo diz aqui. Ele continua: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me orgulho, eu glorifico a Deus, é na cruz, porque foi Ele que fez tudo por nós. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. O interesse do mundo em mim também morreu. Quando eu ainda era adolescente e que ainda não tinha conhecido a Cristo, lá pelos meus 12, 13, 14, 15, no verão a turma vinha: aí, Guto, vamos fumar umzinho. E aí, Guto, vamos encher a cara, vamos pular carnaval, e vamos embora, vamos nessa, let's go, bora lá. Porque era a cultura do mundo, a gente perdido, mundão, é o natural. Quem não faz isso? Atire a primeira pedra no verão. Era loucuragem, doideiragem. Mas a partir do momento que nós conhecemos o reino e ele entrou em nós e nos transformou, as coisas do mundo perderam a graça. Eu não tenho mais satisfação e alegria, seja na maconha, seja na bebida, seja na loucura. Não me satisfaz mais. Se tem gente que gosta, não estou aqui julgando, estou falando Guto, não vai mais na minha cabeça. E aí o que começou a acontecer? Daí, Guto, vamos? Não, cara, obrigado, valeu. E aí, vamos? Não, obrigado. Aí chegou uma hora que ninguém mais me convidou. Se me perdemos um soldado para a guerra. Não vai mais. Não vai mesmo? Não, obrigado. Vou para a igreja. Imagina eu com 16 anos, passando a noite inteira orando dentro da igreja. Meu pai prestava o carro, imagina eu com 18 anos, recém tirei a carteira, ele achava que eu ia para a noite, né, pegar as meninas. Eu falei: não, pai, calma, chegou agora, 6 horas da manhã, meu carro, estava aonde? Estava na igreja. Na igreja, nessa hora, o que você fica fazendo dentro da igreja nessa hora toda? Não, pai, a gente ora, canta, lê a Bíblia. Até essa hora. Quem nunca acreditou depois é que ele botou fé mesmo. Por quê? Quem não conhece a cultura do reino, o que ele conhecia? A cultura do mundo. Ele pegava o carro do pai dele quando era adolescente, jovenzinho, e ia aprontado, deixava ficar de manhã para viver a cultura da terra, para satisfazer os prazeres carnais, não as coisas que são do reino. Mas aí, a partir do momento que nós conhecemos o reino e ele entrou em nós, acabou, perdeu a graça o mundo. Não é porque é pecado, não é porque não faz mais a cabeça. A cultura é outra, o barato é outro, a paz é outra. Quem está me entendendo? Não tem volta. Não é que a gente está aqui e você está doido já para ir lá fora, lá para pegar. Não vejo a hora que esse cara acaba aí, vai ir logo lá fazer um pecadinho, Não tem mais domínio sobre nós, gente. O pecado foi resolvido na cruz. A gente não fala não porque é pecado, fala não porque não faz mais a cabeça, não tem mais prazer nisso. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convém. Nós não nos deixaremos nos dominar por nenhuma delas, porque no reino nós reinamos. E reino a gente já aprendeu aqui que é domínio. Ou você domina ou você é dominado. O que é o cannabis? Não é uma planta?
Sim ou não? Deus criou o homem para dominar as plantas, os animais. O que é a coca? Não é uma planta também? É uma planta. As pessoas são dominadas por essas plantas. O que é o álcool? Também não veio lá da cana? Não veio da uva? As pessoas são dominadas por elas. Agora, quando eu reino, eu tenho domínio. Eu falei, não, obrigado. Não é porque é pecado. Porque não me domina mais. Eu tenho domínio. Porque a cultura do reino está em mim. Então, em primeiro lugar, na cultura do reino existe cruz. Como eu falei com um irmão nosso que estava fazendo discipulado no Jatá, estava lá para aquelas terras que Paulo e Timóteo andaram lá no tal de Macedônia. O pastor estava lendo a Bíblia essa semana em Filipenses com Timóteo, quando Paulo fala que Timóteo estava lá em Macedônia. Eu falei, nossa, estou aqui na Macedônia. Eu falei, filho, nós tem obra para ti aqui. E eu estava dizendo para ele, tudo na nossa vida cristã, ela precisa passar pelo filtro. Qual é esse filtro? A cruz. Não tem como não passar. Tudo na tua vida, você quer ser bem sucedido, passa o filtro da cruz. Vai dar certo. Amém? Em segundo lugar, não existe cultura do reino sem fé, gente. Não tem como. Não é sentimentalismo. Tem muita gente hoje na igreja sendo levada pelas emoções. Fé é muito mais do que emoção. Hebreus 11:1 fala, né? A fé é a certeza das coisas que não vemos. É a convicção de fatos que nós estamos esperando. 1 João 5, 4 e 5. Eu gosto muito desse versículo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Este mundo o quê? Perdido, caótico, destruído, arruinado, em trevas. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente, unicamente, exclusivamente, quem? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não é fé em mim. Tem gente que não pode. Acredita, tu pode, vai. Vai quebrar a cara. Tu tem que botar tua fé em Jesus, aquele que foi pendurado na cruz e que ao terceiro dia deixou o sepulcro dele vazio. Ele ressuscitou. E a tua fé, a tua confiabilidade tem que estar nele, na palavra dele. Amém? Não é em você. Não é no pastor Guto, aí você está frio. Não é na igreja, é em Cristo. Essa é a fé, é a arma que a gente vence o mundo. Olha o que Hebreus 1, versículo 1 ao 4. Vai dormir, alemão, dá uma cotovelada na orelha do alemão, hein? Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de quem? Dos profetas, falando do Antigo Testamento. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio de quem? Do Filho. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo.
O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e que com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome dele herdou superior ao nome deles. Esse é Jesus. Amém? Por isso a gente não ora para anjo, santo protetor, anjo da guarda. Eu creio que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que tem e nos livra, mas eu tenho que orar e confiar em Jesus. Então, na cultura do reino tem que ter cruz e tem que ter fé. Terceiro, no reino de Deus, na cultura tem que ter esperança. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a tua espera não vai matar a tua esperança. Porque a tua esperança não está nos homens, a tua esperança está em Cristo. Tem um ditado popular que fala assim, né? Quando o pessoal está passando um problema: não, peraí, a esperança é a última que morre. Aí o cara morreu, mas porque a esperança dele, o que vai acontecer? Não restou mais nada para ele, a esperança dele morreu. 1 Coríntios 13 diz que vão passar todas as coisas, mas a fé, a esperança e o amor vão permanecer para sempre. O maior deles é o amor, mas a esperança jamais vai morrer. Colossenses 1, 26 e 27. Anote aí para depois reler em casa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, ou seja, para nós que não somos judeus. E que segredo é esse? Que mistério é esse que os próprios judeus até hoje estão procurando, mas que Deus nos revelou e nos deu entendimento? Ele vai concluir: o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Diga comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Por isso ela jamais vai morrer, porque a nossa esperança é Cristo. E por último, na cultura do reino, não pode faltar o amor. Muito se fala de amor hoje no mundo, mas não o amor ágape, o amor de Deus. 1 João capítulo 4, quero ler contigo aí o versículo 7 até o 11. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele
tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Semana passada a gente teve a nossa primeira aula da cultura e o DNA da Ohana, baseado no livro de Neemias. A gente estava falando sobre a primeira aula. Quem lembra qual foi a primeira aula? Muito bem, Carioca. Sobre a visão. E aí, no final, alguns irmãos comentaram que a igreja, o ministério que eles eram, né, que acabaram saindo por algum motivo, enfim. Alguns irmãos desse ministério que eles saíram, eles meio que cancelam a pessoa. Não presta mais. Como se fosse o diabo. Saiu da igreja, perdeu a salvação. E naquele mesmo dia, teve um casal que saiu da igreja, da Ohana, motivo deles também, que a gente respeita. Pastor, dá para vocês virem tomar um café? Eu confesso que eu não estava nem um pouco afim de ir, não por causa da situação, mas sabe quando tu não quer fazer tal coisa? Aí eu olhei com a pastora, tu tá afim de ir? Ela também falou, não estou. Eu falei, mas tem coisa que a gente faz sem vontade, então vamos. Chegamos lá, tinha um cafezão, que isso é até um café colonial. Comemos, rimos, compartilhamos, amamos. Aí eles falaram, cara, vai, que Deus abençoe, isso é mesmo. Que reino. Não é porque nós somos Ohana que o resto está todo errado. Não. Amém? Se você vê algum irmão que não está mais na Ohana, fale, comunique, abrace, beije, ame, porque continua sendo irmão em Cristo. Pelo amor de Deus. Aí, para minha surpresa, estava a família toda domingo aqui no culto. Acho que eu não ia eu quem preguei, ia ser pastora. E toda a família aqui. Não deixaram uma oferta generosa na igreja e ainda levaram a pastora para almoçar. Porque nós amamos. Porque o amor é de Deus. É a base, a essência do reino do céu, gente. Pelo amor de Deus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Sabe por que existe tanto ódio na terra? Por que as pessoas se odeiam tanto? Por causa da religião. A religião influencia as pessoas a se odiarem. Agora o reino dos céus faz as pessoas se amarem. Por isso que Jesus falou, se arrependam, porque o reino do céu chegou, está na hora de vocês mudar. Não é para vocês se odiarem e se matar, para vocês começarem a se perdoar e se amar. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos viver esse reino aqui na terra, gente. Colossenses 1, verso 13 ao 20. Ele nos resgatou do poder da onde? Das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia.
Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o início supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em quem? No Filho. No Filho, Jesus. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, em Cristo, nós podemos reinar em vida. Ou seja, nós podemos voltar a dominar sobre todas as coisas. Se você tem sido dominado pelo medo, se você tem sido dominado pela ira, pela a cobiça da carne, por mais do que ansiedade, angústia, precipitação, tudo. Hoje em dia as pessoas estão muito mal de cabeça, né? Mal da nossa sociedade, do nosso século é a cabeça, é psicológico, é o mental. E Paulo diz que nós temos a nossa mente renovada, nós temos a mesma mente de Cristo, os mesmos pensamentos dele. Por quê? Porque ele vive em nós. Então o nosso pensamento não será mais de escravo, o nosso pensamento será pensamento de quem é rei. Uma dos sentidos e dos significados de graça é quando você faz algo nobre, quando você faz algo que só o rei pode fazer. Uma nobreza, isso é graça. Porque quem é ralé, quem é escravo, quem é plebeu, não tem atitudes nobres. Só pode ter atitudes nobres quem é do reino. Então Deus espera que a gente possa reproduzir a mesma cultura dos céus aqui na terra, perdoando, amando, sendo generoso, abençoando. Essa é a revolução, esse é o avivamento que o pessoal está esperando. Não é sair falando em língua, rodopiando e dando charamanaios. Aí chega em casa, quebra o pau, xinga os filhos, quebra a casa, não faz amor com a mulher. E aí, que crente é esse? Sai fora, Ralé. Quero ser do povo real. Quero ter atitudes nobres. Amém? Por quê? Porque é o reino. Enquanto o pessoal do louvor está chegando, eu quero ler um último texto contigo que Paulo diz em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você quer viver a cultura do reino aqui na terra? Permita que Cristo viva a sua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão ou falar alguma coisa, lembre que Cristo está em mim. Como é que ele falaria? Como é que ele agiria? Não, pastor, eu já explodo, eu já não tenho nem pavio. Tem gente que é pavio puro, mas eu já não tenho nem pavio o negócio. Não, calma. Cristo está na tua vida. Não vive mais você, mas Cristo vive em você. Como é que ele vai lidar com os teus filhos? Como é que ele vai lidar com a tua sogra? É a mãe da tua esposa, ela gerou a mulher da sua vida. Como é que você vai tratar mal a tua sogra? Vai estar maluco. Só não leva ela para morar contigo, pelo amor de Deus. Deixa ela lá na casinha dela. Não pode ser nem muito longe nem muito perto.
É sabedoria. A cultura do reino é Jesus. O Filho veio para salvar o que estava perdido. Há 33 anos atrás eu era um adolescente perdidaço. Não nas drogas, não na loucuragem, mas comigo mesmo. Eu estava perdido. E acabei afundando na depressão, na ansiedade, no pânico. Fiz tudo que era exame, os médicos diziam, não tem nada. Fui para o cardiologista, fui para psicólogo, fui para a religião, nada me trouxe solução. Até que um surfista de Cristo na praia me disse, Guto, tu precisa crer em Jesus, não naquele que está na madeira ainda, não numa religião, mas no Jesus que ressuscitou. Eu falei, mas eu quero crer nele, eu aceito ele na minha vida. E ele me curou, ele me libertou. E hoje eu sou um homem abençoado, não pelas minhas obras, mas pelo que Cristo fez por mim lá no Calvário. Não vivo mais eu. Às vezes eu me atrapalho. Mas ele disse, não continua, vai, não para não. Porque Cristo vive em mim. Isso não quer dizer que eu me tornei perfeito. Eu continuo imperfeito. Mas o meu Salvador é perfeito. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Por mais que a gente ainda esteja vivendo na terra, na cultura de pessoas que, como Zaqueu, estão perdidas, estão rejeitadas, sentem-se culpadas, sentem-se distantes de Deus. Mas a mensagem chegou aos ouvidos de Zaqueu. Jesus é longânimo, Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso, Jesus está salvando os pecadores, Jesus está sentando à mesa com os piores tipos de pessoas que podem existir em Jerusalém. Aquilo começou a alimentar uma luz e uma esperança no coração de Zaqueu, que o levou a tomar uma decisão. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu quero me encontrar com Ele, custe o que custar. E por mais que a multidão era um fator limitante, por mais que a estatura baixa dele também era um fator limitante, ele não deu desculpas, mas ele deu um jeito. Quem tem fé dá um jeito, quem não tem fé dá desculpas. E ele deu um jeito, subiu numa árvore e olhou para Jesus. E naquele exato momento Jesus passou por baixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce daí, meu brother, porque me convém hoje ir para a tua casa. Não precisou pregar, não precisou fazer nada, só a presença de Jesus na casa dele gerou arrependimento, gerou conversão genuína. Jesus não precisou dar bronca, Jesus não precisou puxar a orelha, nada. Jesus só amou a Zaqueu, e Zaqueu disse: eu vou devolver todo o dinheiro que eu roubei. Eu não quero mais isso aqui na minha vida, isso aqui não me trouxe felicidade. Eu vou restituir 4 vezes mais quem eu prejudiquei. E Jesus disse na hora: hoje houve salvação nessa casa. O Filho do Homem não veio para os certinhos, o Filho do Homem não veio para os religiosos. Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar o maconheiro, o alcoólatra, o prostituto, o adúltero. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos na cultura dessa terra.
hoje subiu essas escadas e ainda se sente perdida, eu quero te dizer, Jesus vai dar um norte para você, Jesus vai dar um destino para você, Ele vai te dar uma nova vida, uma nova identidade, você vai descobrir quem você é nele, qual é o teu propósito de existência. Basta que você demonstre a tua fé nele, diga: Jesus, vem na minha casa hoje, Jesus, eu vim aqui nessa noite só para te ver. E Ele vai dizer para você: me convém ir para a tua casa, eu vou contigo, eu não vou ficar aqui na igreja sozinho não, eu vou contigo para a tua casa. Por isso, aonde você estiver com os teus olhos fechados, dê um sinal com a tua mão dizendo: Jesus, vai comigo para a minha casa, Jesus, vai comigo para a minha vida. Assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, muda a minha história, me dá um futuro, tira as minhas dúvidas, as minhas incertezas, os meus medos, aquilo que me dominava. Eu quero reinar contigo em vida. Aonde você estiver aí no teu lugar com os olhos fechados, levante a tua mão aos céus o mais alto que você puder. Você não está levantando a sua mão para o pastor Guto, para a igreja Ohana, você está levantando a tua mão para Jesus. Com a tua mão levantada, diga: Jesus, eu te aceito nessa noite. Jesus, entra no meu coração. Jesus, entra no meu coração. Me dá uma vida nova. Me dá uma vida nova. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Me lava. Me lava. Me limpa. Me limpa. Me purifica. Me purifica. Com o poder do teu sangue. Com o poder do teu sangue. Derramado na cruz. Derramado na cruz. Eu quero viver a cultura do reino. Eu quero viver a cultura do reino. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Que é a cruz. Que é a cruz. Que é a fé. Que é a fé. Que é a esperança. Que é a esperança. Que é o amor. Que é o amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o teu reino Porque o teu reino está dentro de mim. está dentro de mim. E um dia E um dia eu estarei eu estarei dentro dentro do teu reino do teu reino na na eternidade. eternidade. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal.